Olá, pessoal. Cris Fedrizzi, do Design da Vida. Hoje eu estou aqui com a Renata Bockel, Chief Strategy Officer na W Macan, a maior agência de propaganda do Brasil, e ela já passou por alguns cargos super estratégicos, desde planejamento, marca, engajamento do consumidor, assim como ganhou vários prêmios, né? Reconhecendo o trabalho dela. Mas além das nomenclaturas, Renata, e das definições profissionais, quem é a Renata Bockel? A Renata Bockel é a mãe do Bento. Acho que essa é a minha maior virtude. Um moleque de 13 anos que me ajuda a manter conectada aí com esse mundo que não para de mudar, né? Então, hoje ele é meu consultor de games e de uma cultura pop que eu não teria nenhum acesso se não fosse ele. A Renata é uma inconformada, curiosa, corajosa e que gosta muito de gente, gosta muito de pessoas. Eu acho que essa é a melhor definição que eu tenho de mim, né? Eu tenho essas palavras tatuadas no meu braço, coragem e amor. Acho que eu sou uma apaixonada e uma pessoa muito, assim, corajosa, que gosta de fazer a diferença. Então, acho que essa é a Renata. E de onde vem essa paixão, assim? Conta um pouquinho para mim aí, como é que você começou? De onde veio? Sempre, desde criança foi uma coisa que eu via nas recomendações do seu LinkedIn. Todo mundo comentou. A Renata é uma apaixonada, é paixão, coragem, foram algumas palavras repetidas, assim. Eu acho que, não sei, acho que a forma que eu fui educada, eu tive uma mãe muito presente, assim, ela era uma mulher muito forte, foi a primeira editora da Vogue, assim, no Brasil, uma mulher muito apaixonada e muito intensa. Acho que eu herdei um pouco dela, ou então aquela coisa que você vê pelo exemplo, né? E eu sempre fui uma criança muito interessada, sempre me interessei por política cedo, sempre me interessei por ler muito cedo. E quando eu comecei a minha carreira, na verdade, é muito engraçado porque eu comecei como advogada, né? Então eu queria fazer uma coisa que eu queria mudar o mundo, queria fazer alguma coisa que realmente tivesse aí uma história depois para contar e tal. Então eu comecei a minha carreira, fiz direito, né? Fiz direito, escolhi a cadeira de direito ambiental, fiz um mestrado em direito ambiental, trabalhei por muitos anos. Aí com 27 anos eu resolvi mudar tudo e mudei para publicidade, né? Até porque eu vi que, de repente, no direito ambiental, talvez eu não fizesse tanta assim, diferença na vida das pessoas, porque, enfim, me decepcionei um pouco com a advocacia, mas aí encontrei essa paixão, precisava de uma paixão nova, e aí me caí nos braços do marketing, que já era uma paixão antiga, mas e aí mudei tudo, tive a coragem de jogar tudo para o alto, uma carreira que estava tipo já não estava despontando, mas já estava encaminhadinha, já trabalhava no escritório legal e tal, já tinha tido algumas especializações. E aí larguei tudo, fui ser estagiária na Couto Branding Design, que me abraçou e que topou ter uma estagiária de 27 anos. E aí eu fui mudar. E acho que talvez essa minha paixão também acabou contagiando as pessoas com quem eu trabalhava. E aí as coisas foram acontecendo de uma maneira muito, para usar uma palavra da moda, orgânica, assim. Então, eu sempre fui curiosa. Acho que essa curiosidade é que me movia para ir para frente, assim. E o que você vê da criatividade em relação à rebeldia, assim, um pouco? Porque em alguns momentos eu sinto que tem um pouco disso, assim, né? Quando você tem o seu ponto de vista e você precisa ou trazer isso para o time ou, enfim, colocar isso para o mundo, né? Eu acho que criatividade e coragem, elas estão interligadas, né? Mas você não pode ser uma pessoa inconsequente, né? Então, assim, eu acho que, por exemplo, a minha formação de direito, ela me trouxe uma bagagem que eu uso muito. Então, assim, eu cuido muito para o cliente ter coragem de dar um passo, ou abraçar uma causa, ou estabelecer um propósito para a marca dele, que aquele terreno está muito bem estudado, que aqueles dados estão corretos, que aquela pesquisa, que aquele retrato ele está muito bem feito. E aí você não precisa ter medo. Então, quando você tem uma estratégia bem fundamentada, aí é uma opção. Eu quero ou não quero dar esse passo para a minha marca, né? Mas você não vai fazer isso à toa, você não vai fazer isso num rompante, você vai fazer isso com um embasamento, né? Então, assim, eu acho que esse meu passado de advogada, que eu precisava estudar muito sobre um tema para defender um cliente ou para, né, fazer uma nova negociação, enfim, você está todos os lados da moeda. Quando eu trouxe isso para o planejamento estratégico de marketing, eu acho que isso também ajuda muito a você. E eu acho que é a parte que eu mais gosto hoje em dia, né? Você dá coragem para um cliente falar, cara, vamos nessa.
vamos nessa. Ou o criativo acreditar em você, falar, cara, Rê, vamos por esse caminho que ele é muito legal, enfim, até porque eu não acredito que você tenha uma ideia sozinho, né? Hoje em dia é quase impossível você ter uma ideia sozinho, você precisa de muitas cabeças pensando, até porque o mundo ele é multidisciplinar, né? Eu não consigo mais fazer nada sem a mídia, eu não consigo mais fazer nada sem o criativo dando a mão para mim, falando, cara, vamos, ou então ele fala uma coisa para mim, ele fala, cara, eu consigo fazer isso, eu falo, vamos ver, vamos testar, vamos entender se isso aí funciona, e aí a gente, com as ferramentas que a gente tem hoje, com as possibilidades que a gente tem hoje, que são super interessantes, a gente vai dando... Eu falo que a gente, na verdade, hoje em dia, o planejamento estratégico é muito mais uma rede de proteção para dizer que o caminho que a gente não vai errar, porque errar todo mundo vai, né? Mas a gente tenta ali mostrar que esse caminho pode ser, talvez, o mais correto, que a gente entre no coração e emocione aí o consumidor, que é isso que a gente busca no final, né? E Então, acho que é um pouco isso, assim. você acha que tem a ver com perfil, assim, dentro dessa etapa da ideia? Porque, por exemplo, tem um momento de um esboço que eu estou ainda rabiscando alternativas, né, para lidar com aquele Sim. cenário, e aí depois tem um momento de implementação. Como que você organiza isso? Assim, porque eu sinto que às vezes tem um pouco de perfil, mas eu não sei definir ainda muito bem como delegar, sabe, essas etapas melhor, assim, para usar melhor as fortalezas de cada um, sabe? Eu acho que hoje não existe um certo e errado, né? Eu acho que hoje o processo criativo ele é muito pessoal, mas eu acho que existem algumas ferramentas. Hoje, por exemplo, quando eu estava na IBM, o processo criativo de design thinking, que hoje em dia virou a grande coqueluche, todo mundo ama, o projeto Agile, isso há anos é usado em empresas de tecnologia. Então, a gente usava lá para fazer MVPs, para resolver um problema que era muito concreto, né? Porque na tecnologia é muito mais certo e errado do que na nossa realidade. Então, assim, e o que me encantou, por exemplo, nessa época que eu passei lá, é que, você trabalhava com outras pessoas que tinham uma cultura completamente, principalmente um ponto de vista diferente do seu. Então, muito bacana se ouvir diferentes pontos de vista daquele problema. Então, eu vou receber aquele problema, provavelmente, eu vou pensar na cultura e no consumidor, provavelmente, porque é o que o planejamento geralmente vai atrás. O cara de mídia vai falar, putz, eu tenho uma oportunidade aqui, 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 porque esse cliente tem essa verba, então eu consigo ir até aqui. E o criativo vai voar. Quando você pega esses três ingredientes, se você acha uma verdade que realmente faça parte da vida daquela marca, aí você tem uma estratégia vencedora. Mas hoje, diferente do passado, onde a gente passava muito tempo, né, modelando um caminho, aí você ia testar esse caminho, depois você comprava esse caminho e depois você chegava com um caminho muito concreto e muito fechadinho para mandar para a criação e depois a mídia, teoricamente, orçava esse caminho. Eu não acredito mais nisso. Eu acredito que quando a gente parte juntos para resolver o problema do cliente, seja ele qual for, seja ele para recuperar uma reputação de marca, seja ele para lançar um produto novo, seja ele para envolver mais o consumidor com a marca dele, seja ele para ver a preferência. Provavelmente, esses diferentes pontos de vista eles vão ser muito mais ricos no começo, para a gente alinhar e decidir qual é o caminho certo, do que numa etapa seguinte, né? Até porque hoje as coisas são muito mais efêmeras. Então, o mundo que a gente está vivendo, se você erra, você tem que errar rápido. A gente não tem mais tempo a perder. Às vezes você perde aquele bonde, né? A gente estava, há 2 semanas atrás, falando super... Então, agora a gente já está com outras coisas na cabeça, enfim, as coisas estão mudando cada vez mais rápido. Eu acho que em 2020 a gente aprendeu que não adiantava muito mais planejar para 1 mês, 3 semanas, quiçá 6 meses, né? Hoje em dia, a longo prazo é 6 meses. Então, senta, entende, vê qual é o melhor caminho, vamos fazer muitas vezes ajuda muito a gente é muito colegiado na Macan, né? A gente decide tudo muito junto. Eu acho muito, muito bacana isso, porque dá uma segurança, assim, do tipo, eu falo às vezes, gente, tem esse problema aqui que o consumidor quer que a gente resolva, dá para resolver? Vamos lá, vamos fazer? E aí essas coisas vão convergindo para a gente chegar numa solução que seja bacana para ele e para o negócio do nosso cliente, né? Sempre com essa clareza pelo que eu estou pegando aqui, né? E o que eu tento trazer também para o planejamento da minha equipe, que é a clareza do impacto, né? O impacto que você quer causar
Como você define estratégia em si? Porque cada um fala uma coisa, né, de estratégia, mas como você Cada um fala uma coisa. está nessa cadeira e você deve, enfim, a sua principal atribuição, né, que é desenhar as estratégias, e o que você vê de estratégia, assim, que as pessoas comentam às vezes, que você fala, não é por aí, é outra coisa, enfim, o que você acha que é legal comentar? Eu acho que tem uma coisa que é a estratégia, você tem que entender qual é a sua realidade hoje, qual é a sua fotografia hoje. Então, você tem uma realidade que provavelmente vai vir de uma pesquisa, vai vir de uma análise de dados, vai vir de algum dashboard, e você tem um objetivo para cumprir. Geralmente, a estratégia é você diminuir esse gap entre uma coisa e outra, né? Então, o que eu vou fazer para chegar lá e conseguir esse resultado que eu estou querendo? Então, para mim, eu sou muito pragmática nessa coisa do tipo, qual que é o meu final? Qual que é o meu... o que eu quero? Nem que seja uma manchete no jornal, do tipo, pela primeira vez a marca tal faz XYZ. Pode ser, entendeu? Pode ser pela primeira vez, ou pode ser o mundo está comentando que a marca tal fez não sei o que lá, também pode ser. Então, assim, eu vejo o que eu tenho hoje, qual é a minha realidade hoje, qual é a minha fotografia, e o que é o que o cliente está querendo. Aí eu vou diminuir esse gap aqui, vou fazer essas coisas se encontrarem. Geralmente é esse caminho que eu percorro. E a Macan tem uma metodologia incrível para a gente fazer isso, que ela chama de verdade bem contada, que é o lema da Macan desde 1912. Então, a gente procura a verdade da marca, uma verdade que só ela pode contar, só ela pode dizer. Não importa nem se você tem um produto que tenha alguma coisa única, você pode até vender uma commodity, mas tem uma história que só você pode contar, que só você vai conseguir contar. E para isso a gente descobre 6 verdades: uma da cultura, outra da categoria, outra do consumidor, das conexões que esse consumidor faz com o mundo, a parte de companhia, então qual que é o grande propósito dela, e a parte de consciência inclusiva, que foi um 6º componente que a gente trouxe ano passado. Eu fiquei super feliz, que a metodologia era os 5 Cs e agora é o 6º C, com a consciência inclusiva, que, enfim, no mundo de hoje não dá para a gente não abraçar, né? Então, a gente procura cada uma dessas verdades tendo em vista ou o produto, tendo em vista a companhia, tendo em vista o que ela quer. Quando a gente acha, a gente vê o ponto de convergência. Então, qual que é a verdade bem contada dessa história aqui que você está querendo fazer, desse produto? O que você está querendo mudar? O que você quer? Qual que é a emoção que você quer? Quando você acha essa verdade bem contada, depois o criativo vai transformar isso numa emoção. Porque eu não acredito que a criatividade não provoque uma emoção. Nem que seja de raiva. Nem que seja do tipo, não aguento mais essa música, não aguento mais ver essa propaganda, né? Enfim, a gente sabe que a propaganda de chiclete, ela causa isso na pessoa. Ai, meu Deus, esse negócio não sai da minha cabeça, né? Ou aquela sensação que eu amo, que é, putz, cara, eu queria ter feito isso. Sabe quando você vê, assim, alguma coisa no ar, você fala, nossa, eu queria ter feito isso. A gente acredita muito aqui que quando você acha essas verdades, fica muito difícil de errar, porque é uma coisa que só você pode contar, é uma coisa que está acontecendo no mundo, as pessoas vão ter empatia, é a forma como ela se conecta com aquilo, com aquela cultura e com aquela marca, é o meio que ela usa para fazer isso. Então, quando você descobre isso, é muito bacana, é apaixonante. E como que foi para você descobrir as suas verdades? Porque, assim, eu fico pensando nisso, né? Porque quando a gente vai trabalhar, o trabalho ele geralmente é um meio, né? E principalmente da gente criar algo de valor no mundo, né? Deixar algo de valor para o mundo. Pelo menos eu penso assim. Mas como que foi essa descoberta de algumas verdades suas, assim, sobre carreira, sobre vida, que você fala, meu, isso para mim é uma verdade, eu não vou abrir mão, sabe? Algumas máximas. Eu acho que eu tenho quase 25 anos de carreira, né? Então, assim, acho que uma grande verdade da Renata hoje em dia, eu acho que as relações interpessoais e o que você constrói em relação à equipe, em relação à sua relação com o cliente, a elegância, não na elegância no sentido estético, mas a elegância com que você leva momentos difíceis e as grandes relações que você constrói, elas são para sempre. Então, assim, o que eu procuro sempre é manter boas relações. Assim, eu amo, acho que a minha paixão, mais do que planejar para marcas hoje, é formar equipe, formar talento e mentorar pessoas que estão começando a carreira. Eu sou conhecida porque as pessoas vêm trabalhar comigo, depois elas saem um tempo, depois elas voltam, enfim. Então,
Eu acho que uma das minhas grandes paixões, e acho que a verdade sobre a Renata é essa capacidade de abraçar equipes e fazer com que as equipes trabalhem juntas, assim. Então, eu acredito muito nessa elegância do dia a dia, de você conseguir, mesmo naquele momento que está muito intenso, que a gente está brigando, ou que as coisas não estão acontecendo, porque não é sempre que está tudo bem, né? Enfim, até você achar costurar todas essas coisas juntas, e muitas cabeças pensando juntas, obviamente tem atritos, né? E eu acho que essa capacidade que eu tenho de trazer todo mundo para perto e a gente discutir, fazer junto, enfim, isso é uma grande verdade da Renata, assim, até porque como eu não vim de propaganda, eu nunca me senti assim muito pertencente a exatamente uma área. Eu comecei no atendimento, eu era atendimento, depois eu fui migrando para planejamento, e teve um chefe meu que falou, cara, você é muito metida, né? Você está toda hora falando aqui, dando uma opinião. Eu acho que você deveria vir para a equipe de planejamento. Aí eu acabei indo para a equipe de planejamento e acabei fazendo um mestrado em estratégia, mas assim, depois que eu já tinha entrado no marketing. Mas como eu não venho eu não fiz faculdade de propaganda, então eu nunca me senti, eu sempre fui meio livre para falar as coisas que, sabe, aquela coisa do tipo, ai gente, eu não sei isso direito porque eu não estudei essa matéria, então eu falava umas coisas assim, então as pessoas se sentem à vontade comigo, eu acho, de falar qualquer coisa. De assumir o risco também, né? De você falar o que pensa, né? É, é, é. E eu convido muita gente de outros departamentos também, porque eu acredito muito nisso. Assim, a propaganda ela tem essa capacidade de abraçar a gente cada vez mais, né? Eu acho que a gente tem hoje grandes oportunidades. Hoje, uma equipe sem um estatístico, sem um matemático, sem um data scientist, né, que está super na moda, eu trabalhava com esses caras na IBM. E hoje em dia, se você não tiver essas pessoas, assim, então eu acho fascinante quando você, sei lá, putz, hoje PR é tão importante, a gente fazer uma história que fique todo mundo falando, né? Eu acho que tem as disciplinas são tantas, né? Na propaganda, finalmente a gente ficou uma coisa multidisciplinar, e eu acho que a gente quebrou aquele reinado da criação, porque acho que todo mundo tem a capacidade de ser criativo hoje na propaganda, tanto mídia quanto a própria equipe de negócios, a própria equipe eu não gosto de chamar atendimento, porque eu acho que atendimento é uma coisa meio antiga. Equipe de negócio, aquele cara que está ali com a barriga no balcão, que sabe a dor do cliente, ele vai trazer para você, dizer, cara, não é esse o problema que a gente tem que resolver. O problema que a gente tem que resolver é vender X toneladas de não sei o quê, entendeu? Então, assim, tem muito esse foco, esse drive, assim, de resolução de problemas. Acho que quanto E mais gente, melhor. eu adoro isso, eu apoio muito colaboração, né, de maneira geral. Eu sou um fã e eu acho que realmente soma nas ideias, né, a gente pegar diferentes pontos de vistas e somar naquilo que a gente está fazendo. Primeiro, ter humildade, né? Porque eu acho que colaborar Poxa, exige tá humildade, né? faltando, né? E, ó, ouvir, porque a gente fala muito. Então, às vezes, ouvir é mais legal também, né? Não tem aquela velha máxima? Por isso que a gente tem 2 ouvidos e uma boca? Sim, total. Mas e como organizar isso na prática? Assim, fico imaginando, vamos imaginar um cenário aqui, né? Reunião de planejamento do mês, vamos supor, algumas campanhas, coisas que a gente quer realizar, impactos que a gente quer causar, problemas que a gente quer resolver no mês, né? Tem alguma dica que você dá assim para ter uma reunião mais produtiva? Ou como que você faz a pessoal colaborar? Eu vou dar um exemplo, tá? Eu, por exemplo, uso o Miro, que é uma ferramenta que eu vou deixar de dica para o pessoal, que a gente faz uma colaboração ali visual, então já ajuda. Ou, por exemplo, eu faço uma pré-reunião. Então, eu já venho com algumas perguntas e as pessoas já trazem algumas respostas para aquela reunião, né? Ou para aquela colaboração. E aí a colaboração realmente acontece, sabe? Tem algumas dicas pontuais que você acha que é legal comentar? Olha, pela minha experiência, vou falar algumas coisas. Primeiro é o seguinte, reunião, venha preparado e saiba o que você vai querer naquele tempo, né? Então, se é uma reunião de meia hora, se é uma reunião de 20 minutos, se é uma reunião de 10. Não deixe a reunião ficar com muito mais gente do que você precisa naquela reunião. Se você precisa de uma solução rápida, por favor, coloque os líderes ou os representantes das áreas que você precisa. Reunião com muita gente é reunião improdutiva, na minha opinião. Né? Quanto mais gente, às vezes você precisa, obviamente, tá. Mas, enfim, forma um squad, faz uma reunião sucinta e define o que você quer. Define o que você quer sair do outro lado da reunião. Né? De novo, você sabe qual é o problema. Então, a gente não sabe qual é. Pode ser uma reunião que você não. A gente não sabe o que o cliente quer, a gente não sabe qual é o briefing. Então, quem vai sair daqui com o quê para fazer isso aqui dar certo? Então, assim,
os 5 minutos finais da reunião, eles precisam ser com os próximos passos. Se vocês não definirem os próximos passos daquela reunião, aquela reunião provavelmente não serviu para muita coisa. E quem vai fazer o quê e quando, né? Então, eu acho que esse é um grande segredo, reunião curta, com pouca gente, com um objetivo claro no final, com os próximos passos definidos, né? Reunião de brainstorm é uma outra história. Reunião de brainstorm é uma coisa que você tem que trazer gente, você vai trazer dados, você vai fazer uma apresentação mais longa, você vai inspirar as pessoas trazendo coisas que provavelmente pontos de vista sobre aquele problema que ela não conhece. Aí é uma outra história. Você vai marcar 1 hora, aí provavelmente alguém tem que ser dono daquela reunião, né? Se abrir e falar, gente, e aí? Gente, e aí já termina a reunião porque ela não vai dar certo. Então tem que ter uma pessoa que é dona do documento, e que no final todo mundo sai dali sabendo o que tem que fazer depois, né? Então, para mim, reunião... Senão você faz um e-mail. E você não precisa colocar todo mundo na reunião. Faz um e-mail, faz um grupo de WhatsApp e você vai resolver seu problema. Mas reunião boa para mim é reunião curta, com um problema que você precisa da opinião de algumas pessoas para resolver, ou delegar coisas para essas pessoas resolverem. E no final tem que ficar muito claro quem é que vai fazer, como vai fazer e quando vai fazer. Senão, palavras ao vento. Uau, muito bom. Vou colocar em prática, vou trazer para meu dia a dia aqui também. Eu tinha colocado uma coisinha só para a gente passar desse tópico de planejamento, para ir para alguns outros assuntos aqui, mas eu acho que é importante falar disso. Eu sou um fã assim, de planejamento, eu acho que é importantíssimo, e eu já vi muitas empresas pecarem nisso, e por isso, na hora da execução, vira uma bagunça, nada funciona, não tem nada, não se define as coisas muito bem, né? E agora, eu sei que talvez o maior problema realmente é o planejamento, tá? Mas eu nunca sei também a linha que define se eu estou planejando muito ou pouco. Como que você sabe? Talvez você nunca define saiba. Isso? Mas eu acho que... Não, eu posso talvez te dar uma dica. Eu acho que o planejamento mudou muito, né? O planejamento hoje, ele existe planejamento clássico que algumas pessoas ainda seguem, que você faz aí com a sua equipe sozinho, você senta lá e você tem que ter 2 semanas para você entender o consumidor e botar uma equipe na rua. Mas, por exemplo, no caso da Macan, que a gente tem clientes de longa data, que a gente tem uma relação muito longeva com os clientes que a gente trabalha, a gente já sabe muitas coisas, né? Então, pego um briefing, eu já sei que aquele consumidor daquele carro, do Onix, ele tem um perfil. O consumidor upscale de Mastercard, ele tem um outro perfil. O consumidor do Banco do Brasil, o brasileiro médio, enfim, o empreendedor tem um outro perfil. Então, assim, a gente já sabe algumas coisas, né? Eu acho que você está planejando demais quando você não consegue entender o que aquilo vai virar. Quando você está com um documento na sua frente, que você tem muitas abas abertas e você não consegue fechar uma, e você não consegue explicar para alguém como é que você vai fazer para contar essa história para outra pessoa. Então, tem um truque que eu acho muito bacana, que é como é que você conta para sua mãe, para sua tia-avó, ou para, enfim, para um amigo, o que você está pensando e o que ele viraria. Que aí é o seu MVP, você entende? É o seu... o que as pessoas vão ver disso que você está pensando? Você está pensando que a mulher agora ela é empreendedora, que ela está exausta, que não sei o quê. Tá, mas o que você vai fazer para ajudar ela? Então, esse produtinho, se você ainda não tem, é porque você está planejando muito e não está conseguindo fechar alguma aba. Entendeu? Tem uma hora que você tem que botar o pé no chão e falar. Muito. Primeiro porque, como eu te disse, eu acho que hoje o mundo está muito efêmero. Então, assim, aquele planejamento que a gente fazia, como é que vai estar a marca daqui a 1 ano, 5 anos e 20 anos, ele, para mim, ele perdeu muito sentido, porque eu não sei que tipo de tecnologia vai estar no ar. Quer dizer, a gente imagina que tipo de tecnologia vai estar no ar durante 20 anos. Mas ninguém, desde que o iPhone foi lançado, ninguém consegue prever mais nada, entendeu? Vem amanhã uma rede chinesa que não estava no teu radar, muda tudo, como o TikTok mudou completamente a nossa mudou até a maneira como apresentador de telejornal fala no ar. Assim. Então, a cultura ela muda muito rápido, ela muda cada vez mais de uma forma muito importante. As mudanças antigamente elas demoravam muitos anos para acontecer. Então, o nosso planejamento ele precisava ser denso, ele precisava, né, ter aquela amostragem gigante. Então, eu acho que hoje, quando você tem
uma boa noção do que está acontecendo com a cultura, você está muito conectado com o que está acontecendo com a sua cultura, com o seu país, com a população do seu país, com a categoria do seu cliente, né? Para onde... O que está faltando nessa categoria? O que a categoria ainda não deu para esse consumidor? Como é que ele se conecta? Se ele só fala comigo pelo celular, por que eu vou para a televisão? Por quê? Né? Se ele acorda, a primeira coisa que... Acho que todo mundo aqui, a primeira coisa que faz no dia é olhar para o celular, né? Então, como é que eu entro, não invado? Como é que eu já começo a entrar nas plataformas de voz? Como é que eu consigo entrar nele através de um podcast, por exemplo, que é uma coisa que explodiu, né, nos últimos tempos? Eu, particularmente, sou fã. Então, assim, eu acho que na hora que você entende e você é curioso sobre esse seu mundo, você não precisa planejar tanto. Você acredita mais, porque as coisas estão mais fáceis. É sacanagem falar, porque tipo, hoje em dia fazer publicidade é difícil pra caramba, mas eu acho que quando você... Sabe uma velha máxima, quando a gente estudava, que o professor falava assim, se você estuda todo dia, você não vai precisar estudar para a prova? É meio isso, entendeu? Se você está lendo, se você está se informando, se você está vendo um monte de coisa legal que os outros estão fazendo lá fora, se você está vendo, tá de olho nos seus concorrentes também, vendo as coisas que estão acontecendo, se você está de olho na geração que está vindo, se você está de olho na geração que já foi, porque são os boomers e os seniors que estão cheios de dinheiro, por exemplo, atualmente, e que estão querendo também se conectar com as marcas. Se você tá ligado, a prova fica mais fácil, digamos assim, entendeu? E como que você faz para ficar ligada? Porque eu tenho esse desafio, assim, de, às vezes, assim, enfim, tem os desafios internos, tem tanta coisa para construir, e aí você pega diferentes consumidores, e aí são diferentes culturas. Eu sou CMO de uma plataforma, né, que é a Refera, além do podcast, e a gente tem dois lados da plataforma. Então, assim, esse desafio, como que eu fico conectado, sabe? No dia a dia, na prática mesmo, o que você faz? Ai, fora dormir pouco, que é uma característica minha há muitos anos, então mas eu sou uma pessoa muito curiosa, entendeu? E assim, os meus amigos falam, como é que você consegue fazer tanta coisa? Mas é porque eu adoro, entendeu? Então, assim, eu vou desde cuidar de planta até, tipo, tem 3 bichos aqui em casa, tenho um filho, tenho marido, e adoro cozinhar. Então, assim, eu sou uma pessoa curiosa. Então, assim, não deixa essa curiosidade morrer, sabe? Não deixa, mas isso aqui não é para minha geração. Eu lembro quando veio o Snapchat. Eu baixei com uma preguiça desgraçada. Falei, putz, cara, mais um negócio que eu tenho que aprender. Aí eu fiquei pensando, falei, pô, mas não é legal? Aí, enfim, tem essa coisa dessa curiosidade. Tem umas coisas que, obviamente, e eu me cerco muito de gente bacana, assim. Então, eu acho que formar equipe que é muito diferente de você também te dá essa injeção toda hora de informação, sabe? Então, assim, eu acho que hoje a minha equipe, ela me oxigena profundamente, né? Então, pô, faltou um tempo. Você vai tomar banho, cara? Em vez de você tomar banho, toma um banho ouvindo um podcast. Vai olhar uma história dele. Então, tem que sempre alguém interessante te contando alguma coisa. Dá para fazer. Pô, vai lavar uma louça, cara? Ouve um negócio aqui, pega um vídeo do YouTube que alguém está falando uma coisa bacana, pega o que o Yuval está conversando com fulano de tal. Principalmente agora na quarentena, acho que todo mundo aí teve alguns momentos de... É muito difícil desconectar, né? Mas eu acho que esses pequenos momentos, sei lá, vai fazer um exercício, ouve um negócio, eu estou sempre meio que nessa busca, assim. E eu uso, vou ter que confessar que eu sou uma twitteira de carteirinha, assim, então eu uso muito o Twitter para me informar. O meu feed do Twitter ele é muito informativo, né? Tem muita gente que usa para, né, para brincar e tal, mas o meu Twitter é muito informativo. Então fica muito fácil para mim, porque eu gosto muito da plataforma, então ela me imune de muita coisa. Então eu acho muito bacana, assim, acho muito fácil se informar por lá. Mas eu sou uma curiosa, eu sou apaixonada. Então eu vivo fazendo Outro dia o meu marido acordou, eu falei assim, nossa, o podcast da Folha tá tão bom hoje, não sei o quê, que aí o podcast do Estadão, ele falou, não é possível que você já ouviu 2 podcasts. Ele falou, são 8 horas da manhã, não é possível, Renata. Aí eu falei, pois é, já ouvi 2 podcasts. Então é isso, meio que, tipo, sei lá, essa coisa... Eu nem sinto direito o que eu estou fazendo. Aí eu vou lendo, vou estudando. Acho que promover encontros multidisciplinares na sua equipe também é uma coisa muito boa. Tem sempre alguém que tem alguma coisa para te contar. Então, por exemplo, tem sempre alguém com uma visão de alguma coisa. Tem alguém que sabe alguma coisa, né? Eu brinco que é o super trunfo. Todo mundo é uma cartinha de super trunfo. Qual que é o seu super trunfo? Né? Então, assim, o que você sabe que eu não sei? Então, assim, se você promover também encontros dentro da sua equipe, que alguém pode te contar alguma coisa, a gente tem na Macan
um espaço que chama Contaí, que, enfim, uma vez por mês, 2 vezes por mês, vai alguém da agência ou a gente convida alguém de fora para contar uma coisa bacana sobre diversidade, sobre inclusão, sobre uma tecnologia nova, sobre AR, sobre, sei lá, realidade, enfim, inteligência artificial. Alguém sempre vai ter lido alguma coisa que você não sabe, nem que seja Star Wars, entendeu? Alguém vai te contar alguma coisa que você não sabe. Então, eu acho que também é bacana você promover essas coisas, assim. E até em tempos pandêmicos, assim, acho que tem uma coisa muito importante de você nunca entrar num call e perguntar para a pessoa, tipo, putz, e aí, não sei o quê, vamos começar a... Tem sempre uma coisa que ela pode te contar que pode... Uma série que ela está vendo, um artigo que ela leu, um podcast que ela ouviu, enfim, um filme que ela usou de referência. As pessoas sempre têm algo para te contar e eu sou uma otimista nesse ponto que dá para se atualizar todo dia, cara. Nem que seja um livro, qualquer coisa, mas alguma dica ela vai ter. Mas você viu que é uma mistura, né, de coisas, né? É uma mistura de coisas, desde hábitos e podcast, jornal e Twitter, e coisas aleatórias, TikTok. Eu acho que a criatividade vem um pouco daí, das coisas meio aleatórias, assim, que às vezes as pessoas não fazem tanta conexão, né? Às vezes eu quero, vou dar um exemplo, como tratar demandas urgentes na agência. E aí a pessoa pega, para e vê como que no pronto-socorro eles tratam as demandas urgentes. Pronto. Cara, isso vai te trazer uma visão de uma outra caixinha aleatória, que parece não ter conexão, mas que na prática você consegue criar muitas coisas, misturando. Nem é aleatória, né? Porque, na verdade, você tem que tirar uma coisa da frente rápido e não pode deixar o paciente morrer. Então, assim... É próximo da realidade da agência. Legal. Você sempre vai aprender alguma coisa. Deixa eu te fazer uma outra pergunta agora. A Renata tá aqui no dia dela, plena, maravilhosa, trabalhando. Aí chegam umas 10 coisas para ela fazer, 10 demandas para a Renata. O que passa pela sua cabeça? Assim, como que você prioriza essas tarefas? Como que você pensa? Não, isso aqui dá para delegar, não dá? Enfim, o que passa pela sua cabeça quando alguém te passa uma coisa já de primeira, assim, uma tarefa? Eu tenho que delegar, né? Enfim, mas eu acho que quando chega muita coisa ao mesmo tempo, eu acho que quando você tem um problemão, você geralmente não consegue pensar sobre ele. Quando você fatia o problema em várias camadas, você vai resolvendo uma camada e vai resolvendo outra. Então, assim, isso foi, enfim, o meu analista que me ensinou. Ele falou assim, cara, quando você tem um problemão, você fica paralisado, você não consegue. Você fala, putz, mas é muito difícil, porque tem muita coisa. Cara, fatia o problema, delega o que você pode delegar e entende a prioridade e a urgência de cada coisa que você pode fazer. Tem algumas coisas que você vai conseguir negociar, tem outras que não dá. No final, dá tudo certo, sempre. Vocês têm que colocar isso na cabeça. No final, dá tudo certo. Mas você tem que ter calma, respirar e falar, cara, vamos lá. Esse primeiro pequenininho aqui é só um e-mail? Então, peraí que eu vou escrever ele rapidinho aqui, já vou soltar. Esse daqui eu tenho que chamar 3 pessoas, porque essas 3 pessoas aqui, uma tem que ver lá a produção, outra isso aqui, e esse cara aqui tem que fazer conta para mim. Putz, vou chamar esses caras com uma reunião pequena, pouca gente, pelo amor de Deus, com começo, meio e fim, 20 minutos, com próximos passos já definidos para cada uma daquelas pessoas e com hora para ela te entregar, ou hora ou dias, ou enfim, semana, o prazo que ela tem que te entregar. Vai fatiando o problema. Se você olha o problema e fica paralisado olhando para ele, não adianta nada. É a mesma coisa quando a gente recebe um briefing de um cliente. Ele vai te dar um problemão que parece que não tem solução, mas você fala, não, peraí. E se a marca aqui, nessa cidade, começar a fazer assim? E se nesse estado a gente começar a fazer assim? Putz, e se eu começar assim, para depois eu pegar na mão do consumidor e ele entender que eu posso fazer isso? Então, assim, vamos fatiar os problemas. Os problemas, eles podem ser fatiados e resolvidos em camadas. Algumas é você que vai resolver, outras você pode pedir ajuda de outras pessoas. Geralmente é nessa toada que eu, assim, quando tá o carro, quando vem o meu pronto-socorro, quando eu tô no PS, é assim que eu faço. Nossa, muito bom. Ótimo, excelente. Super prático, faz muito sentido. Que eu percebi que eu faço isso sem ter essa... Agora você conseguiu clarear, basicamente, que é fatiar o problema. É exatamente intuitivamente. Isso. Vamos falar... Eu queria falar um pouquinho sobre... Eu já te perguntei sobre carreira, mas eu queria ouvir sua opinião. Assim, o que você discorda? Eu gosto de ouvir o que as pessoas discordam sobre algum tópico.
E eu queria, você falou, né? Começou lá em direito e depois foi se conhecendo, foi encontrando o seu caminho, né? O que você vê as pessoas falando sobre carreira que você discorda, assim? Discorda plenamente. Nossa, não sei nem por onde começar nessa. Eu sou um pouco polêmica nesse ponto. Eu, eu acho que eu gosto de fazer uma gestão onde as pessoas têm... que elas me seguem pelo exemplo e pela elegância, no sentido, na elegância do tratar, né? Que nem eu estava falando para você. Eu sou... eu, eu, eu sou uma pessoa que eu quero muito mais que as pessoas façam as coisas para mim ou por mim, no dia a dia do trabalho ou comigo, porque elas curtem pra caraca trabalhar comigo, do que porque elas têm medo de mim. Então, eu acho que eu fui educada numa realidade onde existia um autoritarismo, existia uma hierarquia muito, muito bem definida, e eu não acredito nisso. Eu acredito que as pessoas vão fazer o melhor trabalho para mim porque elas vão ter vergonha de entregar um negócio ruim, porque, cara, nosso dia a dia é tão legal, eu sou uma pessoa justa, sou uma pessoa que deixa a vida dela bacana. Quando ela me pede um negócio, putz, que ela tá com problema pessoal, eu sou compreensiva. E, cara, ela não vai ter coragem de me decepcionar. Então, assim, eu prefiro 1000 vezes liderar. Eu tinha um chefe que me chamava de soft power. Ele falava que eu tinha um soft power, que é muito mais por essa conexão que eu estabeleço com a pessoa do que por um autoritarismo, por um berro, por uma eventual humilhação. Nem a gente hoje em dia nem cabe mais nada disso, mas na época que eu fui educada, digamos assim, na propaganda, isso tinha muito lugar, isso era o modus operandi, né? Então eu acho que eu sempre vi e falei, puxa, um dia se eu tiver numa posição de liderança, é isso que eu não vou querer fazer com as pessoas, é isso que eu não vou... Então, assim, muita coisa que a gente viveu que não era legal, eu usei como exemplo do que não fazer, né? Então, assim, tem muita gente que te inspira sobre o que fazer, de como fazer, assim, e eu tive, graças a Deus, chefes sensacionais e maravilhosos que eu levei, que eu uso o exemplo deles, falo frases deles até hoje, mas eu também tive algumas coisas que eu sempre falei, putz, cara, se um dia eu estiver sentada nessa cadeira, eu nunca vou fazer isso, nunca. Então, acho que é muito por aí, assim, eu procuro estabelecer uma relação muito de confiança, de uma maneira muito franca, muito justa, e muito menos pela hierarquia, muito menos pela... Mas, cara, vamos fazer um trabalho legal junto, vamos trabalhar junto, vamos lutar para que cada trabalho que a gente faça seja muito legal, entendeu? E aí eu não preciso ficar, tipo, que horas você chegou, que horas você abriu seu computador. Cara, se você quiser fazer o PowerPoint à noite, entre 2 e 3 da manhã, eu não tenho nada a ver com isso. Contanto que no dia seguinte a gente sente, está tudo bem, está tudo lá, você cumpriu seu... Mas, assim, como e quando você vai fazer, eu não vou ficar vendo se a pessoa conectou, se não conectou, se ela está online, se ela não está online. Eu não vou ser essa pessoa. Eu não faço isso nem com meu filho, entendeu? Que tem 13 anos. Eu não olho nem o caderno dele, tipo, olha o boletim e olha lá. Não vou fazer isso com meus funcionários. Eu acho que todo mundo tem que ter uma responsa e uma vontade, né? Um tesão de querer botar um negócio legal na rua. E aí, naturalmente, as pessoas que trabalham comigo também têm essa conexão, porque senão não dá certo e aí, naturalmente, as coisas não fluem e não rola. Mas eu acho que eu não tenho aquela... Eu não brigo com as pessoas, eu não tenho aquela postura de chefona, de tipo, chega e fala, não sei o quê. Então, assim, eu vou para um outro lado. Então, eu acho que isso é meio contrário do que eu vejo acontecer no mercado, de você ter, às vezes, uma postura mais incisiva, assim, que eu não concordo. Eu acredito muito nisso e eu tenho uma maneira de liderar muito parecida, assim, de ter alinhamento. Porque se não está alinhado, enfim, tanto os interesses da pessoa, quanto, e isso que você falou, em fazer um bom trabalho, basicamente, sabe? Pela pessoa, por ela mesma, sabe? E criar essa cultura de excelência, né? Enfim, então, mas não no sentido de pejorativo, assim, daquilo de tudo tem que estar 100% perfeito e não pode errar. Não é não é nesse sentido, Mas né? vamos junto, vamos tentar fazer o melhor daquilo. Às vezes você sabe que isso não vai sair exatamente do jeito que você pensou, porque o cliente, porque não sei o quê, porque não passou na pesquisa, porque não sei o que lá. Mas, cara, vamos fazer, vamos lá, é parte do jogo, vamos nessa, entendeu?
Mas, assim, acho que comprometimento é uma coisa que eu valorizo muito, assim, e acho que todo mundo que trabalha comigo curte essa história, e eu também tenho um puta comprometimento com a equipe também. Então, acho que eu vou meio na contramão, assim, de algumas lideranças com quem eu já trabalhei no passado e tal, enfim. Então, é um outro jeito, assim, é uma outra história. Tem dado certo, eu acho. E como que você lida com... Eu queria chegar nesse ponto, que é o seguinte, eu também sou muito assim, mas recentemente eu tenho vivido algumas experiências interessantes, que é no seguinte sentido, hater. Mas não é hater no sentido de... É estar confortável de que também você vai desagradar em alguns momentos. Não existe unanimidade, toda unanimidade é burra, né? Então, assim, eu acho que eu, como estou na internet há muitos anos, né? Eu escrevo para blog há muitos anos, eu escrevia numa coluna do Update or Die, que eu tinha um hater pessoal lá, o cara ia lá só para me encher o saco nos meus posts, eu era um hater direcionado, era para mim. Então, assim, eu convivo com isso há tantos anos que eu já nem... Assim, eu acho que quando você está desagradando um montão de gente, você precisa prestar atenção, né? Quando tem um montão de gente que não está muito afim de te ouvir ou que acha que as coisas que você está falando é uma barbaridade, você tem que prestar um pouco de atenção no que você vem dizendo. Mas eu acho que nesse mundo que a gente vive, principalmente nessa polarização que a gente está vivendo, é quase impossível você não errar com alguém, né? Então é quase impossível você não desagradar alguém. Então você tem que estar preparado ali para... Mas eu acho que eu queria muito que as pessoas voltassem a ter respeito por pessoas que pensam diferente, né? Então a gente precisa muito disso. A gente vai entrar num ano importante ano que vem, onde a gente vai precisar se reconectar aí, até porque, enfim, a gente passou por um período de pandemia onde as feridas ficaram todas expostas e eu acho que a polarização política acabou transbordando também para o dia a dia familiar, principalmente, né? Enfim, quem não brigou com o tio, quem não teve uma ceia de Natal aí estragada por política, enfim, então a gente vai ter que aprender, quase que aprender a conviver em sociedade de novo. Então, assim, os haters, eu devo ter um monte, mas eu acredito no que eu estou fazendo, acredito nessa elegância, nessa generosidade, acredito em montar equipe diversa, dar chance para quem está começando, dar chance para quem talvez nunca teria. A gente tem uma super política de abraçar a diversidade lá na Macan e W Macan, que eu sou apaixonada. Então, assim, eu vou fazendo o que eu acho certo. Às vezes alguém levanta e fala, Renata, peraí, assim também não. Aí eu falo, tá bom, eu vou repensar isso daí. Então, acho que sim, hater hoje em dia virou um termo tão relativo, né? Acho que todo mundo tem um. Ótimo. Bom, a gente está indo para as últimas perguntinhas aqui. Já voou o tempo, hein? A gente já... quase 50 minutos aqui já de conversa. Vamos finalizando por algumas coisas mais práticas, assim, que eu queria pegar. Eu já peguei um monte de ideia, então, primeiramente, já agradecer a Renata aí pelo tempo. Tenho certeza que o pessoal do podcast aqui está adorando. Quando são dicas práticas, que a pessoa vive aquilo que ela está falando, é diferente, assim, você sente, né? Você sabe que dá para você sair daqui e aplicar, né? Vamos falar um pouquinho de algumas habilidades. Quais são algumas habilidades que mais te pagam dividendos até hoje? Vou te dar um exemplo. Eu, por exemplo, eu gosto de escrever. Gosto muito de escrever e isso me paga muitos dividendos. Desde escrever um artigo até criar uma pauta do nosso podcast aqui. Então, escrever é uma habilidade que paga dividendos para mim até hoje. Quais são algumas habilidades que você construiu que te ajudam muito assim no dia a dia? Difícil isso. Meu pragmatismo, eu acho. Meu raciocínio rápido, assim, do tipo... Quando você começa a falar uma coisa para mim, eu já penso que eu tenho que te dar alguma solução. Então, eu já... Mesmo se você não estiver pedindo a minha opinião, eu vou pensar em alguma solução para você de alguma coisa que você está me contando. Então, eu acho que talvez hoje o meu pragmatismo seja minha maior virtude, assim, não me deixar... Porque, assim, quando você é uma pessoa que trabalha com estratégia, tudo é um problema, tudo pode ser um problema. E você pode se sabotar colocando um monte de obstáculo para você não resolver aquele problema.
Então, qualquer coisa pode virar um problema, porque a pessoa não tem e-mail, porque ela não atendeu seu telefone, porque a equipe não estava disponível, porque era sábado, porque o consumidor não gosta, ou porque o Brasil não está preparado, porque no Brasil é diferente. A gente pode inventar um montão de desculpa, é muito mais fácil, né? Mas o pragmatismo de buscar essa solução, eu acho que é o que me rende hoje mais dividendo, assim, do tipo, esse olhar que eu tenho do tipo, tá, mas esse é o problema, então o que eu tenho que fazer para resolver? Acho que é. Pensando aqui, Sim. mas acho que é isso. Eu acho que tem a ver com aquilo que você falou de fatiar o problema, né? Mas me dá mais alguns exemplos, assim, de pragmatismo. Que eu entendi, eu consegui entender. E eu tô me tornando essa pessoa também. Porque eu acho que é a única maneira, né? Porque se você não for assim como líder, o dia a dia te engole e você não vai conseguir desenhar nem nada, né? Eu acho que essa minha curiosidade, que quando eu era adolescente era só um adjetivo que eu tinha, a Renata é muito curiosa, a Renata é muito conformada, a Renata é muito curiosa. Essa minha curiosidade, ela hoje me deu um lastro, né? Então, eu estou sempre... a cultura digital, por exemplo, eu abracei há muitos anos atrás. Então, para mim, hoje não é uma dor pensar do digital, ela é muito natural. Então, assim, eu sempre tive essa curiosidade pelo novo, essa curiosidade pelo futuro. Eu sempre olhei para a propaganda para frente, não para trás, né? Tem muita gente que vem trabalhar na propaganda e olha para trás, para os grandes nomes. Não estou renegando ninguém. Pelo amor de Deus, eu admiro todo mundo, mas eu acho que é super interessante o que a gente tem para viver na propaganda, em vez de ficar lamentando que agora está muito difícil, que agora está tudo pulverizado. Então, assim, eu sou uma otimista curiosa, então eu sempre acho que tem alguma coisa mais legal lá na frente. Então, talvez isso também ajude a ter essa percepção de que vai rolar, tem uma solução lá na frente e a gente vai conseguir, esse nó vai ser destravado, a gente vai chegar lá porque eu vi em algum lugar que tinha alguma coisa. Então, assim, a minha curiosidade e o meu otimismo também me levam para frente, assim, sempre. Sempre do tipo, putz, não vou ficar aqui remoendo, e aí eu saio logo daquele problema que tá... Eu não fico muito ressentida num assunto, numa ideia que não deu certo, uma campanha que apresentou e que o cliente não gostou, ou uma coisa que não estava dando muito errado, ou uma equipe que não estava exatamente redonda. Eu sigo em frente, assim, eu acho que tem essa capacidade também de move forward, assim, tipo, eu acho que é uma coisa que me rende, talvez, me renda boas experiências. Muito legal, ótimo. E o que você... O que tá por trás disso, assim? Porque tem uma filosofia por trás disso, não tem? Alguma referência, alguma inspiração? É muito de vida mesmo? É da Renata mesmo? Tem alguém que te inspirou, além dos líderes que você viveu próximo aí na jornada? Deixa eu pensar. Eu acho que todas as pessoas com quem eu convivi, que foram meus líderes, que foram meus chefes, eles sempre me encorajaram a continuar sendo assim, né? Então, isso era uma coisa que eles falavam, cara, isso é muito bacana que você faz, isso é muito bacana que você faz. Então, assim, isso foi uma coisa muito encorajada por eles. Então, eu falei, putz, eu tenho alguma coisa aqui, então vou me agarrar nisso, né? E acho que a maneira como, sei lá, a minha infância, a minha adolescência foram muito ricas no sentido de ter convivido com pessoas de diferentes formações, assim, desde escritores até artistas, enfim, né? Então eu morava no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro era muito fácil você encontrar alguém que era famoso ou que, enfim, que era jornalista, né? A minha mãe era jornalista, então foi muito rico nesse sentido. Então eu sempre fui educada para olhar para o mundo que eu estava vivendo. Então, olhar para a política, olhar para a situação do Rio de Janeiro, olhar para a moda, olhar para o comportamento das pessoas. Então, acho que eu fui meio treinada nesse olhar. E aí, acho que isso que me deixa sempre... Eu não consigo viver de outro jeito. Eu acho que isso como você falou, é da Renata, talvez. Estou pensando aqui, não estou conseguindo te dar uma resposta, mas acho que sou eu. Sim, essa o que as pessoas falam, tem muita gente que fala que passou a época do especialista, né? E o generalista tem muito disso, né? De conectar pontos de vista, que é aquilo que a gente estava falando da mistura.
né? Da criatividade ser essa mistura, né? Tem a ver, eu acho. Né? O generalista, ele geralmente ele não consegue te dar uma solução que é só para você. Então, você precisa de um especialista também. Então, assim, eu acho que todo mundo tem lugar. Acho que um cara que vai ser especialista em mídia, então ele vai te dar a melhor solução para aquela história que você está falando. Alguém que é especialista em BI, ele vai te dar os dados perfeitos para você tomar aquela decisão. Então, assim, é um conjunto de especialistas que vão te levar e vão te ajudar a você ter a visão do todo. Assim. Eu acredito no especialista ainda, mas acho que uma solução multidisciplinar, até porque a gente é multicanal, a gente é omnichannel, a gente não tem mais uma solução para o consumidor, a gente é um apanhado de coisas. Você, durante o dia, você é impactado por N formatos. Né? Eu, até hoje, leio jornal impresso, por exemplo. Né? Apesar de ser essa pessoa super conectada, eu adoro receber meu jornal aqui de manhã. E aí? Entendeu? Não existe mais certo e errado, não existe, esse é o único jeito de fazer. Então, assim, quanto mais gente você tiver para te ajudar, mais provavelmente você vai conseguir achar um jeito aí de destravar a criatividade e se conectar de uma maneira efetiva com o seu consumidor. Né? Genial. Renata, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigada a vocês, foi um prazer. Palavrinhas finais aí, o que você quer deixar de mensagem, como as pessoas te encontram aí nas redes, enfim, o que você quiser é seu aí, os últimos minutinhos. Eu não sou muito ativa nas outras redes, mas quem quiser me seguir no Twitter é @rebokel. Bom, o que eu vou deixar para vocês de últimas palavras? Não se acomodem. Assim, entendam que o mundo que vocês estão vivendo está sempre em transformação. E essas transformações são legais para o dia a dia de um estrategista, elas são importantes e elas são, na verdade, eu convido vocês a olhar para todas essas transformações como fascinantes, para você entender aí, poder planejar para as marcas e para os consumidores de uma maneira mais bacana, amar essas mudanças, né? Então, eu acho que as pessoas às vezes ficam muito bravas quando as coisas mudam muito rápido. E aí o conselho que eu digo para vocês é, cara, abrace essa mudança, essa transformação, porque não vai parar. E vai ser cada vez mais rápido, e vai ser cada vez mais fascinante. E o que vai deixar o nosso trabalho cada vez mais interessante. Então, continuem curiosos, inconformados e acordem sempre buscando entender o que você vai aprender hoje. Excelente, adorei. Obrigado. E é isso, pessoal. Até a próxima. Sigam a Renata. Depois eu vou deixar tudo aí na descrição. Um abraço. Obrigada, gente. Um beijo. Foi uma delícia. Tchau, tchau. Tchau.